Bem-vindos a mais uma exploração do nosso canal. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em algo que estrutura praticamente tudo na nossa sociedade moderna, mas que quase ninguém repara no dia a dia. O livro Legal Canons, editado por J.M. Belkin e Sanford Levinson, vai ser a nossa bússola hoje para investigar as estruturas invisíveis que ditam o pensamento humano, a cultura e, claro, a própria lei. Afinal, o que faz com que uma ideia, um caso ou uma regra vire o padrão aceito por todos? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos começar decodificando o cânone jurídico. Depois, veremos os 3 tipos de cânones. Em seguida, as raízes da canonicidade profunda. No passo 4, vamos entrar no debate do imperialismo contratual e, para fechar com chave de ouro, o poder das regras de penalidade. Vamos lá? Parte 1. Decodificando o cânone jurídico. Para dar o pontapé inicial, a gente precisa se fazer uma pergunta bem fundamental. O que realmente constrói o alicerce de uma disciplina inteira? Olha só, um cânon não é só uma listinha de leitor obrigatório. Como base da nossa análise, é crucial entender que se trata de um conjunto de textos padrão, abordagens e histórias que o pessoal de uma área usa e repete à exaustão para definir a própria disciplina. Assim como a literatura ou o cinema dependem de clássicos para dizer o que é arte e o que não é, o direito tem seus próprios textos centrais. Eles dão aquelas categorias prontas para o pensamento e formam um vocabulário comum. É o que permite que os profissionais conversem entre si sem ter que explicar o básico toda vez. Ignorar o cânone é basicamente assinar um atestado de incompetência profissional na área. E aqui tem um contraste gigante e super interessante. Nas artes liberais, tipo literatura ou história, o cânone fica na mão dos professores. Eles buscam manter a coisa unificada, focando sempre em mostrar a grandeza ou o gênio do autor. Agora, no direito, é uma dinâmica completamente diferente. O cânone jurídico é controlado de fora para dentro, por tribunais e legisladores. É muito mais fragmentado e, acredite se quiser, inclui rotineiramente textos que são considerados falhos, mal escritos e até absurdamente injustos. Parte 2. 3 tipos de cânones. E essa inclusão de textos péssimos nos leva direto para o nosso próximo ponto. Como a lei precisa falar com públicos muito diferentes, um cânone só não dá conta do recado. Dá uma olhada nessa tabela. Temos 3 mundos rodando ao mesmo tempo. Primeiro, o cânone pedagógico, feito sob medida para os estudantes de direito, focado na prática. O caso McCulloch contra Maryland, por exemplo, é ensinado até ninguém aguentar mais. O segundo é o da alfabetização cultural, voltado para os cidadãos comuns. Aqui entram casos que ensinam lições vitais ou inspiram orgulho nacional, como Brown contra o Conselho de Educação, ou servem para lembrar de erros terríveis, como o famoso caso Dred Scott. Por último, temos o cânone da teoria acadêmica. Esse é para os teóricos testarem seus modelos usando frequentemente autores que nem do direito são, tipo John Rawls ou Ronald Coase. O mais louco de tudo isso é o que chamamos de paradoxo pedagógico. Professores de direito gastam horas ensinando decisões horríveis de propósito. Decisões abertamente injustas, como o famigerado caso Plessy contra Ferguson, são partes essenciais do currículo. Mas por quê? Não é para celebrar o erro, claro. É para provocar o debate, forçar o pensamento crítico. É uma tática educacional de choque que obriga o estudante a ver não só como a lei funciona, mas como ela pode falhar de forma miserável. E é assim que se cria um bom advogado. Parte 3. As raízes da canonicidade profunda. Tendo isso em mente, a gente vai agora sair dos livros físicos, dos processos nos tribunais e entrar nas estruturas subconscientes que governam a mente. Existem 4 engrenagens invisíveis rodando nos bastidores. Primeiro, os argumentos canônicos, que são a retórica padrão que todo jurista internaliza, tipo argumentar seguindo o texto da lei ao pé da letra. Segundo, problemas e abordagens. Isso define o que a comunidade acha que sequer vale a pena discutir. Terceiro, as narrativas canônicas, que são basicamente os mitos que uma sociedade conta sobre si mesma. E quarto, os exemplos canônicos, aqueles modelos rápidos que saltam à mente quando a gente tenta explicar algo complexo. Isso tudo molda a jogada muito antes de alguém dizer a primeira palavra no tribunal. Olha que exemplo brilhante de uma narrativa canônica. Essa citação clássica do Abraham Lincoln tenta conciliar o fato de que os Estados Unidos foram fundados na igualdade, mas mantinham a escravidão na época. Analisando isso de forma totalmente neutra, a gente percebe o uso da narrativa do progresso constante. É uma história criada para harmonizar um passado injusto com um futuro promissor, argumentando que a semente da justiça já estava plantada ali e que só precisava de tempo para florescer. Mas, do outro lado da moeda, existe a narrativa da estase. Muito usada por teóricos mais críticos, essa visão joga um balde de água fria no otimismo.
Ela argumenta que hierarquias injustas nunca morrem. Elas só trocam de roupa e se adaptam às novas leis. Percebem como facções diferentes usam histórias de base completamente diferentes para tentar convencer a sociedade? O cânone não é só teoria parada em um livro, é um campo de batalha cultural intenso. Parte 4. O debate do imperialismo contratual. Vamos dar um zoom e sair da história para entrar numa área super específica, para ver se as ideias operando na prática. A gente entra agora nas ideias do professor Ian Ayers sobre algo chamado imperialismo contratual. O debate acadêmico aqui é fascinante. Será que todas as áreas do direito moderno, tipo o direito de família ou o direito societário, são no fundo apenas contratos que a gente pode mudar? A premissa é que a maioria das regras não são blocos de concreto incontornáveis, mas sim sugestões que as pessoas podem optar por ignorar ou reescrever se houver acordo mútuo. E aí a galera se divide em dois grandes times. Na esquerda da tela, o imperialismo fraco, que é a visão do próprio Ayres. Ele aceita que muita coisa é alterável sim, mas bate o pé dizendo que leis coercitivas ainda são vitais para proteger a sociedade. Na direita, temos o imperialismo forte de teóricos como McKesney. Para eles, a lei obrigatória tem que ser a exceção da exceção. O que manda é a liberdade de contrato absoluto. E essa visão mais forte joga um peso absurdo em cima de quem tenta justificar qualquer regulamentação no mercado. E é aqui que o Ayres dá um aviso muito necessário. O fato de que hoje a gente pode alterar um monte de regra não significa que a gente deva fazer isso com todas. Pular do ser para o dever ser é uma armadilha. Se a gente assumir que a lei só deve interferir em último caso, a gente tira o foco das escolhas políticas super difíceis que o legislador tem que fazer sobre o que precisa ser inegociável. Para organizar essa bagunça toda, ele propõe 3 passos na hora de desenhar uma regra. Passo 1. Decidir se a regra é obrigatória ou se é supletiva, ou seja, se pode ser mudada. Passo 2. Escolher qual vai ser a regra padrão. E passo 3. Definir exatamente os pré-requisitos para que as partes possam alterar isso. Guarda bem esse passo número 2, porque ele é a ponte perfeita para a mecânica mais surpreendente de toda essa teoria. Parte 5. O poder das regras de penalidade. Chegamos à cereja do bolo. É aqui que a gente vê como colocar uma regra intencionalmente péssima no sistema pode ser uma jogada genial. A lógica normal dita que, se a lei tem que preencher um buraco num contrato, ela vai oferecer a regra que a maioria das pessoas iria querer, certo? Errado. As regras de penalidade subvertem isso totalmente. Elas estabelecem de propósito uma norma que ninguém quer. A ideia é forçar a parte que tem informações ocultas, que normalmente é o lado mais forte da negociação, a quebrar o silêncio e ter que pedir ativamente para mudar aquela cláusula. Para entender o impacto disso, imagine uma armadilha perfeita. Digamos que a lei defina que a multa padrão para quem quebra um contrato de venda seja de R$ 0 em lucros cessantes. Óbvio que nenhum vendedor no mundo quer ganhar R$ 0 e tomar um calote. Qual o resultado prático disso? O vendedor fica apavorado e é obrigado a colocar no papel, tintim por tintim, qual a expectativa real de lucro dele, revelando essa informação de bandeja para outra parte. É uma sacada de mestre. E por que isso é tão importante? Porque isso nivela totalmente o campo do jogo, força o mercado a se reorganizar, expõe os segredos aos consumidores e acaba empoderando a capacidade de barganha de quem costuma ser o elo mais fraco. O mercado fica mais transparente e eficiente. Está provado que, em muitos casos, dar uma penalidade padrão que ninguém quer é, na verdade, a forma mais justa de organizar a casa. Chegando à nossa conclusão, a gente fez uma viagem e tanto hoje. Fomos da teoria abstrata dos cânones literários, passamos pelas histórias que fundamentam nações inteiras, até cairmos nas armadilhas super práticas dos contratos. Tudo isso nos mostra que a base de uma disciplina ou da própria sociedade nunca cai do céu por acidente. Para fechar, eu deixo essa provocação no ar. Afinal, quem realmente controla as regras invisíveis da nossa sociedade? E as verdades absolutas que a gente aceita hoje como cânones intocáveis, como elas vão ser julgadas pelos cidadãos de amanhã? Quando a gente entende essas forças invisíveis, a gente ganha o poder de questionar a realidade à nossa volta. Pensem nisso. Muito obrigado por acompanhar mais essa exploração profunda e a gente se vê na próxima.